Será que é possível neutralizar o risco elétrico de um funcionário de manutenção, por exemplo, de forma que não seja necessário o pagamento do adicional de periculosidade para o mesmo, por conta da exposição ao risco elétrico? O que vocês acham? Essa situação é possível? Então, o primeiro ponto para que a gente entenda um pouco mais o assunto, a própria NR16, né, e também a NR10, que fala sobre o assunto eletricidade, elas são claras no tocante que a periculosidade ela é feita não, entre aspas, para ser paga, mas sim para ser evitada. O problema em si não é o pagamento do adicional, o valor financeiro, né? Eu sei que para a empresa pode até ser, mas olhando numa ótica de segurança do trabalho, o que a gente quer combater, entre aspas, nesse momento, não é o pagamento, mas sim o risco. Uma vez neutralizado o risco, deixa de ser necessário o pagamento da periculosidade. Essa que representa aí 30% calculado em cima do salário do funcionário. Então, respondendo à pergunta, sim, tecnicamente é possível neutralizar o risco elétrico de um profissional que trabalha na manutenção, mesmo na manutenção elétrica, né? Tecnicamente, como? A partir do momento que você implementa, né, você implanta aí um sistema aí de ordem de serviço, né, um plano operacional, claro, né, contendo todos os procedimentos, e diante a situação de um funcionário que vai precisar fazer uma manutenção elétrica, ele aplica todos os sistemas possíveis para a neutralização do risco, né, que iniciam desde a identificação do risco, né, do possível choque elétrico, até a implementação dos sistemas de bloqueio e etiquetagem. Dessa forma, garantindo, de fato, que não será possível trabalhar energizado, né? Que ele não irá trabalhar em nenhum momento energizado e que a reenergização acidental também passa a ser impossível. Então, a partir do momento que na condição de trabalho, a empresa ela garante essas condições, né? Ela implementa essas ferramentas, né? Também com o uso de EPIs, né? Para o risco elétrico, isso daí também pode ajudar, mas o mais eficiente é realmente a aplicação aí das medidas de controle. A partir do momento que você garante tudo isso, você neutraliza o risco do choque elétrico. Então, por isso que eu falo que tecnicamente é possível. Mas o grande problema é não só a questão da teoria, mas sim na prática. De fato, a tua empresa ou as atividades de manutenção elétricas permitem a implementação de todas essas ferramentas de controle? Então, é algo que justamente o próprio funcionário me pergunta, poxa, mas a partir do momento que eu implemento aí uma etiqueta, um bloqueio, um cadeado de segurança, e se eu precisar fazer um teste na máquina em funcionamento, por exemplo, para que eu possa identificar uma falha, né, em algum tipo de sensor ou motor e tudo mais. A partir desse momento, não se garante a neutralização do risco. Então, nesse momento, por conta de um detalhe aí prático da execução do serviço, não é possível se garantir, né, a neutralização do risco. Então, por conta disso, é o que eu sempre explico. Existem empresas e existem procedimentos, existem condições que tecnicamente pode ser possível neutralizar o risco elétrico. Mas existem atividades que a neutralização do risco elétrico, ele praticamente se torna inviável ou quase que impossível de se implementar, justamente até por conta da especificidade daquela atividade. Então, a dica realmente se você pensa, né, e você deve pensar assim, né, em tentar principalmente neutralizar o risco, né, de fato, analise com calma atividade por atividade, situação por situação. E sim, você vai detectar algumas que serão possíveis de neutralizar e outras não. Então, não é algo que é possível aí um copia e cola. Depende realmente de cada atividade. Então, como um exemplo ilustrativo, né, mas que de fato já aconteceu comigo na prática, é a condição de um cliente que ele é bem específico. Ele atua na venda, né? Na verdade, ele comercializa painéis elétricos, né? Então, você manda lá o diagrama unifilar do painel que você quer que ele monte, ele vai montar o painel da máquina para você. Então, lá, inclusive, ele tem vários funcionários na linha de produção que são eletricistas. E desses eletricistas, apenas um recebe o adicional de periculosidade. Os outros, né, não recebem. Por quê? Os outros eletricistas, eles trabalham na linha de montagem do painel. Então, eles montam os componentes elétricos e eletrônicos.
Porém, nessa montagem, que basicamente é parafusamento, né? Parafusar esses componentes dentro do painel, ligar os cabos, ligar os condutores, ligar, enfim, toda aquela parafernália, né, que faz parte do painel elétrico, nesse momento mesmo não está energizado. Então não existe o risco de choque elétrico. Por mais que ele trabalhe com elementos, né, elétrico-eletrônicos, os mesmos não estão ligados à energia elétrica. Então o risco de choque elétrico não existe. Dessa forma, mesmo sendo registrado como eletricista, a maior parte dos funcionários lá não recebe adicional de periculosidade. De fato, por quê? Porque não está exposto ao risco elétrico, ao risco de choque elétrico. E apenas um dos funcionários, esse sim recebe adicional de periculosidade, porque esse fica num setor separado, né, que ele faz o teste no painel elétrico. Depois o painel elétrico passa por toda a linha de montagem, a linha de produção, aí sim ele vai para o setor de teste, e esse funcionário liga o painel elétrico com energia e faz o teste de todos os componentes montados, né? E esse sim acaba se expondo ao risco de choque elétrico, até porque ele precisa testar lá a continuidade do painel, precisa testar se os elementos estão todos sendo energizados da forma correta, e para isso, né, com teste com multímetro, voltímetro, teste de corrente, continuidade, ele acaba existindo a possibilidade do choque elétrico. Então, nesse caso, sim, ele recebe o adicional de periculosidade. Então, vocês veem que o estudo é caso a caso, tá joia? Você se interessou pelo assunto? Você achou interessante essa interpretação da norma, esses exemplos? Né? Então pergunta aí se tiver mais alguma dúvida específica, a gente tenta ajudar você.